todo, a gente está entrando na década do oceano. Né? O que, que é isso? Uma década vai ser suficiente para resolver o que a gente não resolveu até agora? A gente tem o Pois dia é, do né? oceano todo ano e tal, agora a gente vai ter uma década. Como que vai Pois ser é. isso? Tinha o dia do oceano, aí a gente queria a década do oceano, porque um dia não estava sendo suficiente, né? E agora, talvez, dependendo de como a gente fizer, vai precisar do século do oceano, né? Espero que não, espero que a gente consiga aí trabalhar nessa década que vai ser comemorada, barra vivenciada de 2021 a 2030, é a década das Nações Unidas para a Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável. Então, o que que ela pretende? Ela pretende criar a ciência, né, que precisamos para o oceano que queremos, para que a gente tenha o oceano que precisamos para o futuro que queremos, sem deixar ninguém para trás. São vários motes das Nações Unidas, né, e que fazem com que a gente tenha aí a reflexão de que o foco central dessa discussão é a ciência. Mas que ciência? Obviamente, é a ciência de conhecer coisas que não se conhecem, né? Então a gente tem que fazer pesquisa, a gente tem que desvendar esse oceano, a gente tem que desvendar a relação entre o ser humano e o oceano e como que a gente, enquanto sociedade, enquanto um processo de governança, né, do nosso planeta, a gente consegue não fazer idiotices, né? Matar a galinha dos nossos, né, dos ovos de ouro, né, prejudicar a gente mesmo. Então, obviamente, tem grupos e grupos, né? Grupos de interesse, só que tem grupos que querem ter retorno mais imediato, mais rápido, e às vezes eles atropelam um pouco. Então, a gente tem que ficar muito atento e entender se a gente não está sendo massa de manobra desses grupos. E esse é um movimento internacional, prestem atenção. Né? A gente tem aí, né, eleição americana, a gente teve o Brexit, a gente tem aqui no Brasil esse movimento de ultradireita, em vários outros países da Europa, e isso não é uma coisa ao acaso, né? Embora às vezes a gente não fique atento a esses detalhes. Mas a década, então, ela vem com uma proposta da gente reverberar o oceano, produzir conhecimento, o conhecimento que está faltando, e levar esse conhecimento para a sociedade. E a sociedade, a gente está falando de dois entes, né? As pessoas, de uma forma geral, e os tomadores de decisão. De forma que a gente pressupõe que quando as pessoas entendem isso, elas vão pressionar os tomadores de decisão a tomar decisões mais acertadas sobre as questões. E nesse sentido, a grande intenção é de uma forma sinérgica, de uma forma colaborativa, construir esse oceano que ele tem que ser melhor do que a gente tem hoje, né? Mais limpo, mais saudável, mais produtivo, né? Mais resiliente. Né? E quando a gente fala disso, a gente fala de uma coisa que parece uma jabuticaba, mas não é, que são as áreas marinhas protegidas. Né? Se fala muito de que as áreas marinhas protegidas são outra questão ideológica, aliás, esse negócio começou a ser disseminado, né? Tudo é Tudo é ideológico, né? ideologia, tudo Obviamente. é... Se você olhar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os 17 Objetivos da Agenda 2030, né, você vai ver ali, é claro que é ideológico. Tem o primeiro lá, né? O segundo, sem fome, né? Sem pobreza. Quem aqui é louco de pensar assim, como, né? Eu quero que tenha fome no mundo, né? Se isso é um raciocínio de esquerda, né? O que eu posso dizer da direita, né? Então, assim, lá em Suzano eu poderia falar, né? A gente chama isso de alguma coisa que eu não posso pronunciar aqui, né? Mas então tem um monte de boi na linha, um monte de interesse mesquinho nessa discussão toda que a gente tem que entender e jogar isso, essas é, essa idiotice a gente tem que pegar e eliminar da nossa vida e trabalhar em cima do que importa, né? Então, por exemplo, o oceano ele tem que ser resiliente. Uma das formas de fazer isso é criar áreas marinhas protegidas, não para excluir, passar a ter então o oceano para sempre, biodiversidade para sempre, para as presentes e futuras gerações. E isso não é um raciocínio de esquerda ou de direita, isso é um raciocínio humanístico, né? Humanitário. Isso é um raciocínio No, racional, no mínimo é sensato, um raciocínio para atencioso. frente, né? Não é nem para a esquerda nem para a Sem direita, é dúvida, para sem frente, dúvida, é olhar para o futuro. sem dúvida. É um papo para boi dormir, sabe? Eu acho que a gente tem que já deu esse negócio aí, né? Assim, só não vê quem não quer. A gente tem que aí se posicionar e chegar para assim, olha, gente miserável, tem que parar com essa bagunça,
e a gente pegar e trabalhar em cima de um caminho que seja um pouco mais construtivo, né, encadeado, né, que a gente vá conseguir construir coisas e que a gente consiga distribuir renda, porque se a gente não distribuir renda, se a gente não cuidar do povo, se a gente não cuidar, e não é ficar passando mão na cabeça, não é isso, vou encher de política de distribuição de renda sem trabalho, sem não sei o que. Não é nada disso. A gente tem que fazer com que a gente tenha uma política de bem-estar social, para que a gente possa ter pessoas não morando em palafitas, subjugadas pelas milícias, usadas como fala isso, como escudo humano, entendeu? E como fonte de renda muito boa, né, para as milícias, lá em Santos, por exemplo, lá no Rio, entende? E que acaba sendo uma das principais fontes de lixo para o mar. Isso não é assim na Noruega, na Suécia, na Alemanha. A gente não tem essa realidade, não, mas aqui a gente tem. E a gente precisa trabalhar isso. Então não dá para pensar o Brasil no futuro sem uma melhor distribuição de renda, né? E aí a gente tem que pensar politicamente, economicamente, né? E desmistificar algumas falácias, né? Que estão sendo a base da tomada de decisão hoje do atual governo, incluindo a questão da reforma da Previdência, né? Tenta resolver uma coisa olhando parcialmente a questão e não vendo o todo. E com isso você coloca nas pessoas uma pressão maior ainda que vai fazer com que essas assimetrias ocorram ainda mais e se intensifiquem. É isso que está acontecendo. Aí você pergunta, o que vai acontecer com o lixo no mar? Se continuar como está, vai aumentar o problema. E a poluição por esgoto? Igualmente. E a poluição química? Igualmente. Por quê? Porque a gente não está necessariamente seguindo o caminho que a gente deveria.